O sombrio passado nazista da terra do Papai Noel. Rovaniemi, no norte da Finlândia, atrai milhares de turistas todos os anos para a famosa complexa Vila do Papai Noel. Segundo a lenda, finlandeses, Papai Noel mora em uma montanha na Lapônia. Foto visite Rovaniemi. A região da Lapônia, no Círculo Polar Ártico, virou símbolo do Natal. A cidade de Rovaniemi, do norte da Finlândia, atrai milhares de turistas todos os anos para o famoso complexo Vila Papai Noel, que tem hotéis, lojas, restaurantes e várias atrações turísticas com os passeios de trenó de neve puxado por renas. Mas quem vê toda essa magia natalina não imagina que tudo foi criado para esquecer um passado obscuro e reguer uma cidade destruída pelo nazismo da Segunda Guerra Mundial. Capital da Lapônia, a pacata Rovaniemi, tinha cerca de 6.000 habitantes quando foi invadido pela União Soviética em 30 de novembro de 1939, 3 meses após o início do conflito. Apesar de pequena, a cidade tinha importância estratégica para a logística do exército de Joseph Stalin. Dali é possível pegar uma estrada de 500 km de Petsamo, onde fica o porto de Linamari, outrora importante para o transporte fluvial de mercadorias soviéticas. Esse território fica onde hoje é a Rússia. O conflito, conhecido como a Guerra do Inverno, começou após um grande ataque surpresa da União Soviética sobre a Finlândia. O objetivo dos soviéticos era conquistar Rovaniemi e depois seguir para a região do Kemi-Tornio, perto da fronteira com a Suécia, onde havia importantes ferrovias. O plano da União Soviética nunca deu certo, porque o exército finlandês resistiu bravamente com a ajuda de voluntários suecos, equipados com armas antiaéreas e aviões, segundo o historiador e escritor finlandês Kalev Mikkonen. Alguns meses depois, em 13 de março de 1940, Finlândia e União Soviética assinaram o Tratado de Paz de Moscou e colaboraram no fim à Guerra de Inverno. Porém, o tempo foi passando e a União Soviética ameaçava invadir a Finlândia novamente. Para não correr esse risco de novo, na primavera de 1941, o governo finlandês autorizou que 200.000 soldados da 20º Exército Alemão de Montanha, sediados na Noruega, se deslocassem para a Lapônia para defender a fronteira. Em troca, os alemães teriam mais facilidade para invadir a União Soviética e, por meio de Rovaniemi, chegar até Petsamo para explorar minas de níquel e tomar o porto de Linamari. Essa estratégia de Adolf Hitler fazia parte da Operação Barbarossa, conhecida como a maior ofensiva terrestre da história da humanidade, com a participação de cerca de 4 milhões de soldados entre alemães e de outros países como Itália e Hungria. A Finlândia não conhecia os planos exatos da Operação Barbarossa, até algumas semanas antes do primeiro ataque alemão à União Soviética em 29 de junho de 1941. Porém, o país nórdico decidiu se aliar nessa primeira ofensiva, pois o exército de Stalin havia bombardeado várias cidades da Finlândia, incluindo Rovaniemi, 4 dias antes do ataque alemão, explica Mikkonen. Rovaniemi tem hotéis, lojas, restaurantes e várias atrações turísticas. Foto visite Rovaniemi. Durante os 3 anos seguintes, essa aliança entre dois países continuou, mas o exército de Adolf Hitler foi enfraquecendo e perdendo força. Em 19 de setembro de 1944, a Finlândia concordou em assinar o armistício com a União Soviética e expulsar as forças alemãs. Os nazistas acabaram por deixar Rovaniemi, não sem antes destruir praticamente toda a cidade. Um caminhão cheio de explosivos explodiu na estação ferroviária central e outras partes foram incendiadas. Os civis já haviam fugido e a cidade estava vazia. O historiador estima que quase 90% de Rovaniemi foi destruída antes da evacuação do exército nazista. Em 2 de setembro de 1945,
A Segunda Guerra Mundial terminou. O número oficial de mortes não é certo, mas o livro de histórias calcula que até 80 milhões de pessoas tenham morrido entre 1939 e 1945. Reconstrução. Reguer Rovaniemi não era uma missão fácil. A cidade não tinha materiais de construção e boa parte daquela região do Ártico não produziu comida suficiente para toda a população da década de 1940. Foi quando entrou em cena a Administração de Ajuda e Reabilitação das Nações Unidas, UNRRA. Criada em 9 de novembro de 1943, durante uma conferência de 44 nações na Casa Branca, nos Estados Unidos, sua missão era fornecer assistência econômica às nações europeias devastadas após a Segunda Guerra Mundial. O plano de colocar Rovaniemi novamente em mapa coube a um famoso arquiteto da época chamado Alvatar Aalto. O finlandês fez um projeto conhecido como Plano Municipal de Chifre de Rana para que a estrada da cidade formasse um desenho de chifre de rena, animal símbolo da região da Lapônia. Eleanor Roosevelt, viúva de Franklin D. Roosevelt, presidente dos Estados Unidos de 1933 a 1945, era considerada a alma da UNRRA, com sua bandeira de ativismo humanitário. Para conhecer o projeto de Aalto de perto, era uma visita para Rovaniemi em 11 de junho de 1950. E foi a partir daí que a história da cidade mudou para se tornar o que é hoje. Um dos desejos de Eleanor era cruzar a linha imaginária do círculo polar ártico que passa por Rovaniemi. Ranula, então governador da Lapônia, não sabia como realizar esse desejo, já que a área onde passa a linha não havia nada além de floresta, neve e vida selvagem. Ranula pediu então ajuda para o prefeito de Rovaniemi e eles encontraram um terreno a cerca de 100 metros de onde passa a linha do Ártico. E Emeli Karienen, proprietário do local, autorizou a construção de uma cabana de madeira que foi feita em menos de 2 semanas. Capital da Lapônia, Rovaniemi tinha cerca de 6.000 habitantes quando foi invadida. Foto: visite Rovaniemi. A história da cidade começou a mudar ali. Ninguém sabia. A cabana foi inaugurada em 11 de junho de 1950 para receber a visita ilustre de Eleanor Roosevelt e marcou o início do turismo do ciclo polar ártico de Sanna Karikainen, CEO da Visit Rovaniemi, empresa que administra o turismo da cidade. Para a representatividade mundial de Eleanor Roosevelt da época, a cabana por si só começou a virar atração turística, inclusive outros chefes de estados se hospedavam lá. Aos poucos, a cidade foi criando infraestrutura para receber mais pessoas, aumentar potencialmente os investidores e gerar novos empregos. Segundo a lenda finlandesa, o Papai Noel mora dentro de uma montanha na Lapônia chamada Korvatuturi, que fica na fronteira entre Finlândia e Rússia, a 320 km de distância de Rovaniemi. Uma parte dessa formação rochosa se assemelha ao de uma orelha gigante. Diz a lenda de o bom velhinho pode ouvir os desejos de todas as crianças do mundo por meio dela e preparar presentes da sua oficina secreta dentro da montanha com auxílio de seus duendes. E as renas da região ajudam a empurrar o trenó da missão de levar os presentes mundo afora durante o Natal. Praça central da Rovaniemi com neve e árvores de Natal. Foto: visite Rovaniemi.
Em 1969, um morador de Rovaniemi chamado Olav Poco, que vendia peles de renas para turistas nas redondezas da cabana Eleanor Roosevelt durante o rigoroso inverno de 20 graus negativos, teve a ideia de construir a Vila do Papai Noel ou Santa Claus Village. Aos poucos o local foi crescendo e ganhando lojas de souvenirs, restaurantes e acomodações. Sana conta que o crescimento começou na década de 1980 e principalmente a partir de 1990. Construída a partir da cabana Eleanor Roosevelt, atualmente a Vila do Papai Noel tem cerca de 242 mil metros quadrados com diversos restaurantes, lojas, atrações turísticas e a aldeia do Papai Noel com acomodações. Há também o Santa Park, um parque temático de Natal. A cabana de Eleanor Roosevelt virou o principal ponto turístico de Rovaniemi em pouco tempo, e a partir dali trazer o símbolo do Papai Noel para construir o complexo foi um ponto de virada para Rovaniemi reviver de novo. Hoje o turismo traz mais de 400 milhões de euros de receitas para a cidade. Mais de 500 mil de visitantes visitaram a Vila do Papai Noel todos os anos, destaca Sana. Linha imaginária do Círculo Polar Ártico passa por Rovaniemi. Foto visite Rovaniemi. Para se ter uma ideia, só o mês de dezembro responde a cerca por 60% de receita total. Por cerca de 100 empresas operam prestando serviços nessas áreas, e as acomodações da aldeia do Papai Noel fazem parte de uma cooperativa de cerca de 50 empresas lideradas pelo empresário Ant Nikander. Para visitar a Vila do Papai Noel não é preciso pagar nada, somente o que consumir. Os preços das acomodações variam de 250 euros até 2.000 euros. As visitas guiadas começam em 65 euros. Trens de evacuação da estação ferroviária de Rovaniemi em setembro de 1944. Foto SA Exército Finlandês. Hoje Rovaniemi tem cerca de 60 mil habitantes e a cidade moderna com aeroporto e muita infraestrutura para turistas que buscam viver a magia do Natal de perto e ver a aurora boreal, que acontece em outubro a março. A herança da guerra pela cidade praticamente não existe, pois quase tudo foi destruído na evacuação dos nazistas, e a população local não se sente à vontade para relembrar o passado. Hoje, a principal herança histórica de Rovaniemi é a cabana Eleanor Roosevelt, que não recebe hóspede, mas abriga uma exposição sobre a história do turismo do Círculo Polar Ártico. Em meados de 80 anos, Rovaniemi foi uma cidade fantasma destruída por um período mais obscuro da história para uma das cidades mais procuradas do mundo durante o inverno, transformando a dor e sofrimento passado em alegria e celebração.